Uma coisa que todo mundo gosta, que particularmente chama muito a minha atenção, é quando as séries introduzem personagens ou locações diferentes do padrão. E em Drama Total isso não é diferente. Eu amo de coração quando aparecem personagens ou locais diferentes que fogem do padrão da franquia. E esse com certeza é o principal motivo de eu curtir o Topher. No entanto, assim como a maioria do elenco de Nova Ilha, ele também é superficial e não tem nenhum tipo de evolução. Hoje vamos analisar o Topher, um personagem que apresentou uma proposta de enredo completamente diferente do que a gente estava acostumado, mas infelizmente isso acarretou um personagem simplesmente sem sal e sem carisma. Tudo isso após a intro. Primeiramente, vocês já sabem, me sigam nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na sua telinha. Indo mais, vamos ao vídeo. Nova Ilha. Mais uma vez falando sobre essa temporada péssima. E dessa vez falaremos sobre o Topher, que eu não vou negar, é um dos meus personagens favoritos da franquia, mas assim como todo mundo em Nova Ilha, ele também sofre de problemas muito cruciais. Primeiro de tudo, é claro, o Topher foi mais uma vítima dos 13 episódios de Nova Ilha. Não foi só ele, é claro. Amy, Sammy, Ella, Scarlett, Max, esses personagens em geral foram todos vítimas dessa pequena quantidade de episódios. Logo, tiveram muito pouco tempo para trabalhar os seus devidos enredos e teoricamente o seu desenvolvimento. A efeito de comparação, o Topher foi eliminado no episódio 8 de Nova Ilha. Caso a temporada tivesse 26 episódios, o que cá entre nós seria mais apropriado, ele seria eliminado no episódio 14, para vocês terem uma noção. Então assim, olha o tanto de coisa que poderia ter sido feita com um personagem diferente como ele. Tá, mas por que o Topher é diferente? O que tem nele que te chama a atenção, Henrique? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, ele não é apenas uma Sierra 2.0 que é fã do Chris e é isso aí. A gente tem que lembrar que não é bem assim. Ele não é fã do Chris. Ou pelo menos era fã. Ou já foi fã. Acontece que o buraco é bem mais embaixo. E eu até entendo quem pensa dessa forma. Pessoas que pensam assim são as mesmas pessoas que dizem que o Dave não foi um vilão ou um antagonista, sendo que ele tentou matar a Sky no final de Nova Ilha. As pessoas que dizem isso de forma geral são as pessoas que pararam na metade de Nova Ilha ou no começo, já que viram que a temporada era simplesmente péssima. E eu entendo, gente, eu quase ia parando também nos primeiros episódios. No início da temporada vemos ironicamente e claramente um Topher que se resume apenas a um fanboy do Chris que baba o ovo dele o tempo todo pra ver se ganhar algum tipo de moral com o próprio Chris, pra talvez, sei lá, ser beneficiado de alguma forma, ou quem sabe ele realmente só tava falando com seu ídolo. Porém, a partir do episódio 6 mais ou menos, vemos uma mudança no mínimo interessante. No entanto, vamos voltar um pouquinho antes do episódio 6 e vamos falar sobre o personagem antes desse episódio. Bom, em primeiro momento, eu gostaria de destacar uma coisa interessante que a série nos mostrou. O Topher, antes desses episódios cruciais para a história dele, ele é apresentado como um cara que, além de ser um fanboy do Chris, ele tem conhecimentos em áreas que envolvem as câmeras no geral. O que é interessante, é mostrado que ele tem conhecimentos estéticos e até mesmo comunicativos. Em um momento específico na série, ele até fala que fez aulas de olhar para a câmera ou coisa assim. O que também dá para deduzir que ele já foi um modelo, provavelmente. Com essas curiosidades aparecendo aos poucos para o espectador, vemos finalmente no episódio 6 a sua mudança, onde é revelado o real enredo dele, ou melhor, o seu real objetivo. O Topher aparentemente, com o passar do tempo, vai cada vez menos ligando pro prêmio, o que, convenhamos, é normal, porque o elenco de Nova Ilha simplesmente não liga pro dinheiro. Ou pelo menos aparenta ser assim. Ou talvez ele tenha se inscrevido e de quebra entrado no programa sem pensar muito no dinheiro, mas sim no seu único objetivo, que era tomar o lugar do Chris como apresentador do Drama Total. E é aí, meus amigos, que temos uma virada de chave interessantíssima. O Topher deixa de ser um personagem que só bajulava o Chris e se torna um personagem que em diversos momentos fica zoando mesmo e simplesmente diminuindo o apresentador, para assim fazer com que os produtores vejam que ele é a melhor opção para apresentar o programa. No próprio episódio 6, o Topher finge que esbarrou no Chris para pegar o seu celular e assim ligar para os produtores, que nessa primeira vez realmente foram os produtores que falaram com o Topher. Não foi o Chris disfarçado ou qualquer outra pessoa, foi realmente, de fato,
os produtores que falaram com ele ali naquela primeira ligação. Um fato que prova que nessa primeira vez o Topher realmente falou com os produtores do programa são as vozes meio distorcidas que respondem ele. Quando o Chris falava no telefone com os produtores em temporadas anteriores, sempre tinha essas vozezinhas, tá ligado? Então realmente pra mim é um fato que ele realmente estava falando com os produtores ali. Então, daí em diante, vemos o Topher cada vez mais obcecado por essa possibilidade de roubar o cargo do Chris. E sim, isso faz dele um vilão ou um antagonista, chame como quiser. Só que ele é um vilão pro Chris, não pros outros. Mas ainda assim, é um vilão. Já que com o tempo o Topher para de bajular o Chris e fica simplesmente o menosprezando, o que faz com que o Chris fique muito puto com ele com o passar do tempo. Ele e o Topher sempre ficam num clima de tensão. Inclusive, já existia essa tensão antes mesmo do objetivo real do Topher ser revelado ao espectador. Em diversos momentos o Topher se aproveita que o Chris está distraído ou ausente e ele mesmo apresenta o programa, já indicando que seria um personagem diferente dos outros e não se resumiria apenas uma Sierra 2.0. Ah, e mais, eu nem sei se o Topher é realmente fã do Chris. Pode ser que sim ou pode ser que não. Eu sei que ele tem um retrato do Chris na casa dele, mas sei lá, eu fico imaginando se ele só botou aquela foto ali pra gravação especificamente da audição, entende? Vai que o nome do gato dele também nem é chefe, vai saber. Depois que é revelado pra gente o plano do Topher, ele começa simplesmente a dar umas vaciladas brutal, cara. Às vezes parece que ele nem tem cérebro. Isso porque o idiota fica jogando no celular do Chris e respondendo as mensagens da mãe do Chris. Eu não sei o que o Topher quer com a mãe do Chris, mas caraca, cara, é simplesmente, meu Deus, é muita coisa ridícula numa parada só, tá ligado? Ele faz isso em lugares muito expostos que claramente a chance do Chris descobrir que o seu celular não sumiu e o Topher foi que roubou ele são muito grandes, cara. Chega a irritar, simplesmente patético. Tanto é que é justamente isso que acontece. O Chris descobre que o Topher roubou o seu celular e faz um plano pra ligar pro seu celular e dar uma trollada no Topher, fazendo ele pensar que eram os produtores falando com ele, que realmente ficaram de ligar pro Topher, tá? Daí é aquilo, vocês já sabem, ele é eliminado por não ajudar no desafio, que inclusive até o episódio 6 ele ajudava e nunca foi alvo de ninguém, até porque ninguém falava com ele, o que é ridículo, mas enfim, fazer o que é Nova Ilha. Depois desse resumo sobre a jornada dele, acho que existem dois pontos interessantes para se comentar, um ponto positivo e o outro negativo. O ponto positivo é que, ironicamente, o enredo do Topher, além de ser diferente de todos os outros personagens da franquia, consegue ser bem amarradinho. Tipo, ele simplesmente é bem redondo, no sentido de que a história é bem contada e é bem finalizada. E sim, esse enredo dele consegue se destacar do enredo dos outros personagens, que são bem menos interessantes. Por exemplo, a essa altura do campeonato, a gente tinha um enredo do Dave sendo rejeitado pela Sky mais uma vez. E claro, a Jasmine brigando o tempo todo com o Sean, enquanto o mesmo tentava reconquistar ela e falhando miseravelmente. Então sim, o enredo do Topher se destaca dos demais naquele momento específico da história. Já o ponto negativo é justamente pela história ser bem amarradinha. Não entendeu? Bom, eu te explico. O enredo do Topher, apesar de ter um ponto positivo, se torna limitado demais. O Topher é outro personagem, assim como a Scarlet, que não interage com ninguém. Você nunca vai ver o Topher em Nova Ilha tendo uma conversa mais complexa com outro personagem. Isso é claro, sem ser o Chris, é óbvio. E isso é um problema. Isso é um problema que, infelizmente, não é só aqui, né? Acontece com a Scarlet, em diversos momentos com a Amy, sei lá, eu ia citar o Rodney, mas, enfim, o Rodney é outros 500. Isso deixa o personagem com zero carisma, por mais que ele seja diferente. Até porque, se você é um personagem que não fala com ninguém, como o pessoal vai definir se gosta de você ou não? Tanto é que o melhor episódio do Topher em Nova Ilha é justamente o episódio que ele interage mais com o elenco de forma geral, que no caso é o episódio 7. Nesse episódio, que inclusive não tem eliminação, ele e a Jasmine ficam presos numa caverna que obviamente faz parte do desafio. E lá ele tem várias interações com ela. Por isso que é o melhor episódio do Topher. É muito legal quando ele e a Jasmine ficam trocando ideia, independentemente do assunto, pode ser qualquer assunto. É maneiro do mesmo jeito. Os diálogos deles já dão uma aprofundada numa possível relação de amizade, talvez, entre os dois. O que, bom, não aconteceu porque Nova Ilha é Nova Ilha, né, cara?
É a nova ilha. O que é um belo contraste com o episódio seguinte, o episódio 8, que é onde o Topher é eliminado. Ele praticamente não fala com ninguém. E olha que a Sky, por exemplo, tinha ido pra equipe dele e a própria Sky ajuda ele em alguns momentos do desafio. Fora que ele fica dando aquelas vaciladas que eu comentei anteriormente nesse vídeo. Sinceramente, de um ponto de vista de um roteirista, acho que essas vaciladas foi um meio que os roteiristas acharam pra fazer com que eles conseguissem inventar qualquer coisa e eliminar o Topher ali mesmo. Ou seja, coisa de preguiçoso. Parando por aqui com os fatos, vamos teorizar um pouquinho. Em minha opinião, o Topher era pra ser um personagem 880. Como assim, Rick? 880? Bom, vamos lá. Ou você deixa o Topher como apenas um fã do Chris pra ser o terceiro eliminado, porque falou bosta sem querer no episódio, ou você faz essa virada de chave do personagem ser bem mais trabalhada e continua até o plano dele ser quase concluído. Ou quem sabe ser concluído. Tipo... Cara, imagina se o Topher conseguisse esconder o celular do Chris adequadamente, sem dar essas vaciladas, e ficar tomando cuidado realmente, não explanando o que pretende pra geral. Com isso ele conseguiria roubar o lugar do Chris por um episódio, só um episódio. E no final desse episódio, ele ser eliminado porque foi tão arrogante que botou o Chris para ser estagiário dele, humilhando o Chris e de certa forma fazendo com que ele pague pelas atrocidades que fez com todos os outros participantes das temporadas anteriores. Mas no final das contas, o Chris conseguiria o seu posto novamente com a ajuda de, sei lá, dos participantes talvez? Poderia ser. Isso poderia ser tipo um episódio que nem foi o da Scarlet, tá ligado? Só que, claro, com muito mais contexto. Fora que isso daria várias interações e brigas dele com os outros personagens do elenco, o que até o momento era uma coisa inédita, né, cá entre nós. O Topher, inclusive, poderia até mesmo fazer uma aliança com o chefe, por que não? Claro, isso não seria nenhuma novidade, até porque o chefe já teve alianças com DJ e Blandley, mas nesse caso, o chefe de Nova Ilha, canonicamente, ele não serve pra porra nenhuma, ele simplesmente só tá lá, ele é inútil. Fazer com que o Topher trazesse o chefe pro seu lado e eles fizessem uma aliança secreta seria muito interessante. Vem comigo, foca em mim, presta atenção. O Topher vai fazer a proposta pro chefe e ele explana o seu plano pra ele. Ó, vou fazer com que o Chris caia e quando ele cair, eu vou te dar um dinheiro em troca, certo? Vou botar o seu salário em dia e eu vou assumir você o chefe dessa porra toda e você vai ser meu braço direito. E aí? Porra, isso seria genial, cara. Meu Deus do céu, fácil não seria genial. Puta merda. Isso deixaria o chefe com uma importância gigantesca na temporada, sabe? E em relação às interações, bom, você tem personagens no qual o Topher poderia interagir tranquilamente e de quebra desenvolver uma relação de afeto ou desafeto. Scarlet, Jasmine, Amy, Sammy, ela, Sugar, todas essas poderiam interagir bem mais com o Topher. No caso da Jasmine, isso seria o mais fácil, até porque é só dar continuidade àquela interação bacana que eles tiveram lá no episódio 7, que inclusive no episódio 8 desapareceu totalmente. Já no caso das gêmeas Amy e Sammy é curioso, porque se liga, eu acho isso muito bom. Se você for assistir o episódio 5 de Nova Ilha em inglês, na hora da eliminação das duas, no momento que elas estão brigando e começam a discutir no fundo, você pode escutar a seguinte frase vindo da Amy falando pra Sammy: Topher thinks you're fat. Traduzindo, Topher pensa que você é gordo. Isso já me faz pensar em bastante coisa. Tipo, por que justamente o Topher pensa que a Sammy é gorda? Por que a Amy falaria isso? Gente, daria pra fazer bastante coisa até. E claro, a posição de eliminação dele na temporada. Cara, eu acho que a posição que o Topher foi eliminado é bem justa para aquilo que foi mostrado pra gente. Mas, levando em conta todos esses exemplos que eu citei, acho que pelo menos um top 6 estava ótimo pra mim. Aí depois que ele fosse eliminado, você poderia simplesmente continuar lá com as peripécias da Dona Sugar, né? Ou enfim, coisa assim. No entanto, porém, todavia, infelizmente, Nova Ilha... Nova Ilha. E claro, tudo é superficial demais. Interações, atitudes, diálogos e até mesmo alguns desafios. Apesar do Topher ter sido um personagem com uma proposta extremamente diferente e claro, com um baita potencial de enredo, e olha, eu tô falando sério, tá? Tinha gente na época que pensava que ele seria realmente como se fosse o Chris jogando, sabe? Ou seja, ele seria trapaceiro como Scott, ele seria maligno como mal... isso aí não é tão bom, mas enfim, a efeito de comparação, muita gente já estava comparando ele com o Alejandro. Falando assim, é meio ridícula essa comparação hoje em dia, mas na época, essa teoria começou a aparecer quando foi revelado o design do elenco, e olharam pro Topher e, sei lá, deram
uma exagerada, né? No final das contas é meio óbvio que os engravatados vão mandar fazer qualquer merda e é isso aí. O personagem vai ficar sem sal? Vai. Vai ficar ruim? Vai. O personagem não vai ter carisma? Não vai, então tá ótimo. Desde que cumpra a regra dos 3 episódios, tá tudo bem. E por isso que não adianta ter um personagem criativo, diferente dos outros, que consegue fugir dos estereótipos normais, se você não dá aprofundamento, se você não se empenha ou não tem preocupação se vai virar um personagem bom ou não. Então assim, não cria, para, desiste, deixa o Nova Ilha arquivado, ou faz os malditos 26 episódios. Ah, mas tem contrato, não devia ter assinado a porra do contrato de lançar só as 3 Nova Ilha numa temporada só, gente. As 2 foram péssimas. E pensar que tudo isso é por dinheiro. Triste fim. E assim encerro mais um vídeo. E aí, o que acharam? Deixem suas teorias ou suas versões de como melhorariam Toffer de quebra Nova Ilha inteira. Eu poderia fazer um vídeo sobre isso, mas eu já gravei sobre Scarlet, sobre a Sugar e agora sobre o Toffer. Então assim, aos poucos eu vou falando sobre cada personagem de Nova Ilha. E depois eu crio uma playlist direitinho pra vocês só dos personagens de Nova Ilha, vai? Uma hora a gente chega lá. Não se esqueça de fazer aquela mendigagem, no entanto aquela mendigagem necessária. Indo mais, tchau, tchau, até o próximo vídeo.